Deixa a cadeira na posição que está, seu Expedito, por favor, porque o atendimento é gravado. Pois não. Pois não. Posso falar? Pode falar. Então, é o seguinte, esta pedido de correção... O nome completo do senhor é José Expedito Madeira. Isso, José Expedito Madeira. Pois não. Esse pedido de correção aqui, se está focado na falta de acesso à informação que foi negada pela uma membro do Ministério Público, doutora Paloma Milhão Mineiro, de uma manifestação que eu fiz lá na comarca de Capuí. Primeiramente, posso passar isso aqui? Pode. Primeiramente, a vasta documentação que eu já juntei, eu quero juntar esta aqui. Inclusive, posso ler aqui? Pode. Eu mandei, a doutora Paloma me mandou um documento dizendo do indeferimento do meu pedido, certo? Meu primeiro pedido. Alega a promotora, digníssima, ilustríssima promotora, e logo após, em posse destas informações, o representante se dirigiu à Secretaria da Vara de Capuí, o qual podia ter acesso ao petitório ministerial, bem como a documentação acostada pelo senhor Francisco Liberato Rebouças, o qual pugnou pela sua inserção no polo passivo da demanda, consoante documentos anexos. Apesar disso, o senhor José Expedito Madeira pugnou mestre promotoria pela tiragem de cópia dos documentos do senhor Francisco Liberato. De imediato, foram informados que tais documentos estavam anexados ao processo judicial, estando disponível tanto para análise no juízo de Capuí, tanto diretamente com o causídio da outra parte, o senhor defensor público, que poderia explanar com mais propriedade acerca do caso. Eu respondi ontem mesmo a respeito deste documento enviado por e-mail da doutora Paloma. Ilustríssima promotora de justiça, doutora Paloma, dos fatos. Então, informar que o meu pedido de correção é pelo desrespeito à lei de acesso à informação e pela falsidade ideológica dos documentos juntados por Francisco Liberato Rebouças, ação penal. A decisão de indeferimento enviada por e-mail por Vossa Excelência vai corroborar com as provas de autoria e materialidade do desrespeito à lei de acesso à informação e com muito respeito, acrescentando provas de que Vossa Excelência falta com a verdade, se não vejamos, entre aspas, o que ela disse, né? Aí eu já li, logo após Aí eu digo aqui, ora, no dia 24 e 25 de outubro, fui na secretaria e vi o processo. E não tinham sido juntados pelo senhor Francisco a documentação que ele levou, conforme folhas 234. No dia 1º de novembro de 2018, ou seja, uma semana depois, fui com Maré de Fato, na comarca de Capuí, e me surpreendi com a juntada no dia 30 de 10 de 2018, às 11 horas, conforme folhas 2, 3, 4 da ação de Campeão, os processos. Então, aqui é uma prova que, infelizmente, o membro do Ministério Público falta com a verdade para, supostamente, beneficiar um falsário. Data venha, por faltar com a verdade, desde já solicito que o senhor corregedor e ao Colégio de Procuradores façam a suspeição da doutora Paloma em eventual ação ministerial para desbaratar e esfacelar a versão do falsário Francisco Liberato Rebouças, para invadir a área pública e destinada a servidor de passagem. Isso aqui eu mandei de manhã. Sobre o documento de dizer que a prefeitura não tem interesse, isso é balela.
Pois, infelizmente, com muito respeito à digníssima procuradora, Vossa Excelência atendeu um pedido da sua amiga Úrsula. Em vez de mandar um ofício para o prefeito, foi atender um pedido da Úrsula que supostamente anda assinando plantas lá na cidade de Capuí sem ter o devido respaldo legal, supostamente. Quem é Úrsula? Hein? Quem é Úrsula? Úrsula é uma funcionária da prefeitura que é responsável por edificações. Pode continuar. Bom, então como Vossa Excelência juntou aqui o respeito da Úrsula, a Úrsula, eu entrei com pedido de embargo da obra na prefeitura. Conversei com a Úrsula disse que ia fazer o embargo da obra. Quando chego lá, ela disse que o Francisco Liberato Rebouças tinha apresentado um documento em que Maria de Fátima Ferreira Alcântara concordava de que a área a suposta área do Francisco era de 17 metros. Eu fiquei surpreso, digo, rapaz, para dizer que ele pode invadir mais do que está invadindo. Ele já tinha invadido 2 metros de um corredor público decretado por sentença na Justiça da comarca de Capuí, em 1939. E ainda está invadindo, querendo invadir mais terreno da requerente, que será destinado à servidão de passagem, no bojo da ação de uso capião. O senhor é parte interessada no uso Eu sou o capião? terceiro interessado. Não, mas o senhor é autor da uso capião? Minha esposa. Esposa ou ex-esposa? Não, como se diz, eu voltei, eu me separei e voltei. Mas o senhor é divorciado da parte autor. O senhor é divorciado. Então Isso. o senhor não é parte na ação de uso capião. Não, eu entrei como terceiro interessado. Não, mas o senhor entrou como terceiro interessado nos autos? Já está o seu nome Não, no não. processo? Eu entrei como terceiro interessado com a manifestação no Ministério Público Estadual, na promotoria, certo? Mostrando os fatos. Então o senhor não é autor da ação de uso Não, capião. é a minha convivente e minha mulher. Deixar as coisas bem esclarecidas. Não, tudo bem. Continue. Certo. Então, fiquei surpreso. Então, logo. Porque primeiramente o senhor me disse que ela era sua mulher. Aí quando eu lhe perguntei mulher ou ex-mulher, é que o senhor esclareceu que ela era ex-mulher. Isso. Então o senhor seja sincero, por favor, porque suas declarações estão sendo Doutor, eu estou gravadas. sendo sincero. Eu estou dizendo que eu me separei e depois voltei. Se o senhor separou e voltou, o senhor não é casado com ela. Não, eu sou. Né? Eu tenho, O senhor pode viver em união estável, É isso, eu sou convivente. conviver com ela, Convivente. mas casado. Convivente com escritura pública registrada no cartório, em todos os órgãos da Prefeitura, do Estado da União. Aliás, doutor, é o seguinte, eu estou aqui para dizer só a verdade. Né? Não tenho medo da verdade. Bom, então é o seguinte, eu entrei com manifestação como terceiro interessado, alegando invasão de área de uso comum do povo e de servidão de passagem. Ela aceitou, porém, me disse a funcionária... Qual foi a decisão da promotora com relação a esse pedido do senhor? Ela rejeitou o pedido alegando que não era de interesse público. Né? Bom, logo em seguida eu fui lá, né, solicitar, dei entrada com um novo pedido. Né? Olha, aqui eu gostaria que fosse pedido a planta que o Francisco Liberato Rebouças está fazendo lá, porque para qualquer autorização de construção tem que ter autorização da prefeitura. Supostamente a Úrsula assinou essa planta, não sei. Pedi a promotora para que solicitasse da prefeitura a planta. É área urbana ou área rural? Área rural, na Praia do Tremembé.
Infelizmente, a promotora achou por bem desconsiderar toda a documentação constada aos autos da manifestação e rejeitou, atendendo um pedido de Úrsula, pois a doutora Paloma me disse, a funcionária, que ia enviar um ofício para o prefeito, para saber se o prefeito tinha interesse em receber uma leva de terra por 7 metros para fazer servidão de passagem. Mas, infelizmente, a doutora Paloma não cumpriu o que tinha dito para mim. A prefeitura informou que havia ou não havia servidão de passagem no local? A prefeitura informou que não existe registrado no cadastro servidão de passagem, mas a servidão de passagem foi decretada com sentença judicial transitada em julgado em 1939, pela Justiça da Comarca de Capuí. O corredor existe, porque existe mapas do Google Earth, depoimentos de moradores antigos, mas, infelizmente, o falsário, o sargento da Marinha, falsificou documentos que eu estou pedindo aqui, encarecidamente, ao membro do Ministério Público, que resolva este problema. Não precisa nem, acho que é displicente a perícia, mas que faça a perícia nos documentos que eu estou dizendo que existe falsidade, e é para a perícia ser paga a quem estiver mentindo, a quem estiver faltando com a verdade. E quero dizer também que eu estou passando um filme de terror na minha cabeça. Eu comprei esta propriedade lá e queria abrir para o pessoal passar, e estou numa situação de terror, não estou mais indo lá, porque, conforme nós podemos ver aqui, a promotora... Mas quem é proprietário? Se a ação de usucapião... Proprietária é minha esposa. Só voltou a dizer a palavra esposa, ela não é esposa do senhor. É convivente, desculpa aí. Então, a ação de usucapião é movida pela tua ex-esposa, né? Como é o nome da senhora? Maria de Fátima Ferreira Alcântara, minha convivente atual. A autora da ação de usucapião é a senhora Maria de Fátima. Isso. E o senhor disse que comprou o terreno. Que terreno que o senhor comprou? Esse? Não. Esse terreno aí eu comprei da minha sogra, mãe da Maria de Fátima. Comprei em 1989. Mas atualmente ele é de sua ex-esposa? Ela que é a proprietária? Aí eu peguei e me separei. Passei para ela na separação. E aí, infelizmente, eu peguei e registrei matrícula aqui em Fortaleza. Então a proprietária é ela, não é o senhor? A proprietária é ela. Aí eu peguei e passei para ela e digo, olha, para resolver isso aqui, vamos entrar com os campeão, porque desde 2015, o sargento da Marinha, Francisco Liberado Rebouças, vem cortando árvores, queimando, para tentar invadir e descaracterizar os limites do corredor para tomar de conta. Deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Esses documentos do qual o senhor acabou de ler no início do seu atendimento, do e-mail que o senhor mandou ontem, isso, às 10 horas e 44 minutos da noite, o senhor teve acesso aos documentos só que em data posterior, é isso? Os documentos que estavam nessa ação judicial e que não foram fornecidos pela promotora para o senhor. O senhor foi na vara e só no dia 30 que o senhor teve acesso, é isso? Isso, fui lá, inclusive o seguinte, a história para mal contar dele, vou dizer a verdade. Eu cheguei lá, vi os documentos aí, por sorte, eu peguei e fotografei, só que meu celular aqui. Fotografei. Ficava muito, não dava boa visibilidade. Bom, pedi, olha, eu queria uma cópia, me deu uma cópia disso aqui, porque saiu. Ela disse, não, a promotora disse que não pode pegar a cópia não. Por quê? Não. Porque isso aqui são documentos particulares que o Francisco juntou aqui, o senhor não pode vir. Poxa, fiquei espantado. Mas a tua ex-esposa, como parte autora da ação de usucapião, ela tem acesso aos autos, o senhor mesmo não tem, porque o senhor não é autor da ação de usucapião. Justamente. O senhor não é parte interessada do ponto de vista jurídico. O
Só pode ter o seu interesse pessoal, Isso, porque o essa é a senhor é relação. ex-marido dela, eu não sei qual é a divisão de partilha de bens que vocês fizeram. Mas a parte, do ponto de vista jurídico, técnica, é ela que é a autora. E ela tem total acesso a essa ação de usucapião. A justiça não sabe qual o relacionamento que o senhor tem com a sua ex-esposa. Então é o seguinte, deixa eu explicar esse ponto aí. Eu entrei com a manifestação, a promotora lá aceitou. E aí pegou e respondeu, olha, deu um parecer, tá aqui, parecer. Aí eu vi o parecer e digo, rapaz, vou lá pegar o parecer, porque eu sou o autor da manifestação, de terceiro interessado. Mas isso na promotoria, não Isso, na ação do usucapião. Não na ação do usucapião. Ação do usucapião é outra coisa. E ela já decidiu? Decidiu. O senhor já tomou ciência da decisão dela? Só que quando eu fui lá... Qual é a data da última decisão dela? A decisão dela foi de ontem, que ela mandou um e-mail para mim. Foi dia 5. Onde ela indefere Indefere o pedido. Indefere o pedido do senhor. Isso. E dia 5 de novembro. Ela me mandando para mim, só que eu já tinha pego lá. Né? Foi que houve. Eu fui lá, como autor da manifestação, pedir cópia dos documentos juntados na manifestação. Certo? Fui pedir cópia dos documentos juntados na manifestação. A promotora mandou um recado pela funcionária. Documentos dos quais o senhor já teve acesso. Pelo que o senhor está falando nesse e-mail, ainda que posteriormente, mas no dia 30 de outubro, o senhor teve acesso a essas informações, a esses documentos. Isso, depois que eu tive acesso. Eu não, minha mulher que foi lá e pediu, eles deixaram fotografar. Mas o senhor teve junto, o senhor falou que fotografou com o seu celular? Ou o senhor teve sozinho? O que eu tive acesso... O senhor teve sozinho ou com ela, quando o senhor foi ver a ação do usucapião? Sozinho, dia 24 eu fui sozinho. Se o senhor foi sozinho, eu não sei como é que a vara lhe atendeu, mas o autor não é o senhor, é a sua ex-esposa, né? Não, o nome do senhor, excelência? Daniel. Doutor Daniel, eu fui pedir documentos juntados na minha manifestação que eu fiz como terceiro interessado, entendeu? Veja, o senhor me disse que o seu pedido foi à promotoria. Uma coisa é o seu pedido à promotoria, aonde o senhor já teve, pelo que o senhor me disse, a decisão dela. Isso. Outra coisa é a ação de usucapião, que o senhor não tem nada a ver. Do ponto de vista jurídico, se o senhor foi atendido na vara ou não, se tinha ou não tinha documento dentro da ação, o senhor não é autor dessa ação. Se o senhor tivesse Dona Maria de Fátima e senhor Expedito, autores da ação do usucapião, eu teria total direito de compulsar e acessar essa ação na hora que o senhor entendesse. Agora, na condição de ex-marido, a justiça não sabe se o senhor tem um bom ou um mau relacionamento com a sua ex-esposa. Tudo bem. Né? Vamos se ater ao procedimento extrajudicial. Claro. Que até agora tudo que o senhor falou para mim está dentro da independência funcional da promotora de justiça, que é uma prerrogativa que um membro do Ministério Público tem para ter independência e decidir sem ceder a pressões externas, sejam elas políticas, sejam elas eleitorais, sejam elas patrimoniais. Tudo bem. Certo? Vamos adiante para eu entender o que é que o senhor quer, porque até agora, pelo que eu vi, o seu pedido foi apreciado por ela e ela indeferiu fundamentadamente. Até onde eu fiquei sabendo também, ela deferiu o seu pedido para instauração de inquérito policial para apurar suposto indício de ilícito penal na documentação. O senhor tomou conhecimento disso? Também. Então eu não estou conseguindo entender contra o que o senhor está se insurgindo do trabalho da doutora Paloma. Então, no dia 23... Se o problema original, motriz de tudo, é a ação do usucapião, do qual o senhor nem é parte autora, seria melhor então que o senhor, já que tem um bom relacionamento com sua ex-esposa, orientasse, por meio do advogado dela, a adotar as medidas judiciais dentro da ação do usucapião. Se a promotora já se manifestou que não tem interesse público, inclusive da decisão dela, o senhor deve ter tomado ciência, pela resolução 36/2016, que é do órgão especial, o senhor pode recorrer.
o Conselho Superior da decisão dela. Se o senhor entende, não é a corregedoria que o senhor vai direcionar a sua indignação. Se o senhor não concorda com o posicionamento da doutora Paloma, o senhor já tomou ciência da decisão dela, o senhor tem o prazo, eu não lembro se são 10 dias, acho que são 10 dias, para apresentar suas razões para o senhor comprovar, então, que existe interesse público, que não pode a corregedoria interferir numa prerrogativa constitucionalmente garantida a todo membro do Ministério Público. Até para que ele possa, em defesa do cidadão, não ceder essas pressões externas. O senhor está entendendo? Então, se ela fez o trabalho dela, se o senhor concordou ou não concordou, isso é outro assunto. Se o senhor gostou ou não gostou, se sentiu convencido pela argumentação dela ou não, é para isso que existe o recurso. Agora, a corregedoria não pode, isso eu estou sendo bem claro para o senhor, para não gerar nenhuma expectativa e o senhor se frustrar depois, a corregedoria não pode ser um órgão revisor das decisões do promotor de justiça titular, o promotor de justiça natural da causa. O senhor está entendendo? Então, se o senhor não concordou com a argumentação de indeferimento da instauração do procedimento extrajudicial, muito bem, o senhor tem o prazo de 10 dias para apresentar suas razões diretamente ao Conselho, certo? Mas a corregedoria não tem nem essa atribuição e nem pode rever atos praticados por membros do Ministério Público, dentro de sua independência funcional. Viu? Isso é mais para fazer esse esclarecimento, porque senão o senhor bateu as portas da corregedoria, acreditando que a corregedoria é um órgão revisional, e a corregedoria não é e nem pode ser. A revisão dessa decisão, só quem pode adotar é o órgão superior do Ministério Público. Certo? Justamente, eu concordo com Vossa Excelência em gênero e número igual. Não estou pedindo revisão de decisão da promotora. O que eu estou alegando aqui diz respeito à lei de acesso à informação da promotora e não me permitir acesso aos documentos, certo? E, inclusive, mandou dizer para mim, se ele quiser documento, que vai pedir o advogado do fraudador. Me diga uma coisa, só uma coisa para eu entender. Os documentos que o senhor quer ter acesso estão dentro do procedimento que foi instaurado na promotoria? Ou estão só na ação de usucapião? Não. Sabe por quê? Vou explicar. Porque se tiver dentro da ação de usucapião, a promotora não tem como lhe autorizar, porque o senhor não é parte na ação de usucapião. Se tiver dentro do procedimento extrajudicial, o senhor pode ver, porque o senhor é o que promoveu a reclamação na promotoria. Justamente agora, isso. Pelo que o senhor está me dizendo, o senhor já teve acesso a esse documento. Eu não estou conseguindo entender qual é o prejuízo que o senhor teve, porque o senhor já teve, o senhor já viu os documentos. Minha mulher pegou. Pronto. Aí isso daí valida o desrespeito à lei de acesso à informação, então? Por isso que eu estou perguntando para o senhor, onde é que estava esse documento? Estava na ação ou estava no procedimento? Estava no procedimento. Quando eu fui lá que pedi, aí reiterei por 3 vezes, olha lá, lei de acesso à informação e tal, ela disse, se quiser que ela pedir para o advogado, aí depois, uma semana depois, ela pegou, colocou o processo na ação judicial. E eu fui lá Mas quem colocou não foi o terceiro interessado da ação do usucapião? Não, eu fui terceiro interessado só na manifestação. Não estou falando do senhor, não. O senhor não está reclamando sobre um outro cidadão chamado Francisco Liberato Rebouças, que é o que estaria na ação de usucapião da sua ex-esposa, discutindo um espaço que se sobrepõe a uma servidão de passagem? Isso. Esse documento que o senhor estava querendo estava nessa ação de usucapião? Não, o documento veio primeiro para a manifestação. Depois eu pedi... Qual manifestação o senhor fala? A manifestação... O procedimento extrajudicial da promotoria. Ele chegou lá e colocou. Eu pedi várias vezes e tal, inclusive aí, olha, aí vim aqui na sexta-feira passada. Eu pedi para fazer a correção e tal. Mas para resolver o problema da sua ex-esposa, que nem teu pelo que o senhor está dizendo, o senhor tem que discutir dentro da ação de usucapião. O senhor parece estar desviando a sua força de solução de problema fora do seu foco. O foco não é a ação de usucapião de sua ex-esposa. O senhor está gastando muita energia numa situação que não vai resolver o seu problema, pelo que eu estou entendendo aqui. Se o senhor já teve acesso ao documento,
Se ela já decidiu, já colocou as razões dela aqui, já está bem claro que o senhor nem autor é da ação de usucapião. Eu não estou entendendo porque o senhor está desgastando toda a sua força numa situação que, ao que tudo indica, o senhor já tomou ciência do... O senhor já tomou ciência. Porque se o senhor não tivesse acesso, se o senhor chegasse aqui e dissesse para mim, doutora, eu não tive acesso a esse documento. Na mesma hora eu ia entrar em contato com ela e ia perguntar, doutora, a senhora já decidiu? Se ela falasse não, eu ia dizer, pois cientifique ele, porque se está no procedimento, ele tem direito a ver. Se ela falar, eu decidi, eu teria então se que a senhora vir aqui decidiu, pedir, né? não, ela teria que mostrar, mas se ela não mostrou, aí sim. Não, ela não mostrou. Mas o senhor já teve acesso. Tive acesso depois. Mas teve. O que eu estou pedindo aqui... Mais uma pergunta só. Quando o senhor tomou ciência da decisão, o senhor já tinha conhecimento integral da sua reclamação na promotoria da primeira à última folha? O senhor tem conhecimento? Não, eu tomei conhecimento do parecer dela, que ela mandando para a justiça. O parecer. Aí os documentos acostados no processo extrajudicial do Francisco, foi que ela não me deu acesso. Eu vim saber depois de pedir por 3 vezes, e esse pedido aqui, eu não estou pedindo para rever o parecer dela, não. O meu pedido aqui é exclusivamente contra desrespeito à lei de acesso à informação, é só isso. Eu não estou pedindo para Vossa Excelência rever o parecer, você vai ter que mudar o parecer, nada disso. O que eu estou pedindo aqui, é justamente o desrespeito à lei de acesso à informação, que eu vou aonde? Vou na delegacia, fazer um delegado. Então, o que Vossa Excelência tem que entender é que eu fui lá no dia 23, pedi, não deram, fui no dia 24, pedi por escrito, não deram, fui no dia 25 e ela não deu. Depois, fui com a minha mulher lá, foi que eu vi, já está aqui o documento. Aí ela disse que olha, você pode ter acesso no processo, e faltou com a verdade. Por quê? Porque só foi juntado no dia 30 de outubro. E no dia 24, como ela estava dizendo que os documentos do Francisco estavam no processo, estava faltando com a verdade. Desculpa dizer. Então o que eu quero, o meu questionamento é esse, eu não quero que ela mude, eu não quero nada de usucapião. O que está aqui em jogo é faltou com a verdade, está aqui, e desrespeitou a lei de acesso à informação. Agora, se eu peguei... Como é que esse documento foi parar no procedimento extrajudicial? É esse cidadão aqui, Francisco Liberato, que encaminhou para a promotoria, ou foi ela que pediu e essas informações chegaram no procedimento? Você sabe dizer? Não sei dizer não. Doutor, é o seguinte, o que eu sei dizer é que a Úrsula, que é uma funcionária lá na prefeitura, deve ter tomado conhecimento. Correu lá, que é amiga dele, correu lá, que deve, supostamente, foi quem assinou a planta na casa dele. Aí correu lá e ele foi. Como é que ele tomou conhecimento? Só pode alguém ter, lá da promotoria ter dito. Aí ele correu e trouxe esse documento. Só que quando eu cheguei lá, rapaz, deixa eu ver, não, isso aqui é um documento particular, você não pode ter acesso a isso aqui não. Eu quase caí para trás. Na cidade, no Ministério Público. E não foi juntado, esse documento não foi juntado no procedimento extrajudicial? Depois, 10 dias depois, 15 dias depois. Foi 10 dias depois, foi juntado na ação de usucapião? Isso, foi juntado. E no procedimento já tinha sido juntado? Eu pedi, a menina disse que foi juntado. Foi juntado. A menina funcionária chegou, olha, ele juntou isso aqui. Está aqui o documento. Eu peguei e fotografei. Então estava juntado lá. Né? Aqui, ó. Vou mostrar para o senhor, está aqui, ó. Vê? Tem até um documento aqui que foi o Ministério Público. Está aqui para nós saber. Quando eu bati foto, está aqui, ó, Ministério Público. Isso aqui foi a primeira foto que eu bati. Que estava lá, tem um documento do Ministério Público. Não, tem interesse no documento que eles me dão. Estava lá. Isso aqui parece uma folha que está por trás, né? Bom, ela está até invertida aqui. Eu bati foto lá no Ministério Público, lá dentro da promotoria. Ele tinha juntado esses documentos. O senhor está vendo aqui, ó?
A impressão de que aqui tem uma outra coisa embaixo, assim como nessa mesa tem um monte de documento Era por cima porque do tinha outro. um documento aqui, bom, ela trouxe, eu bati foto disso aí, tá aí. Bati foto disso aí, disso aqui, ó. Tava lá. É. Tem mais, deixa aqui também. Peraí. E bate foto disso aqui. Só que essa foto aqui é de um celular. Essa aqui o senhor tirou da onde, essa foto? Isso aqui lá. Dentro do fórum ou dentro da promotoria? Não, isso aqui foi. Eu bati uma foto disso aqui dentro da promotoria, só que essa foto aqui foi dentro já no dia, foi do dia 30, mas vou ver se eu acho aqui. Isso está aqui. Aqui não. Mas eu bati uma foto com esse bicho aqui dentro, lá. Sem ter sido juntado no processo. Dentro da promotoria? Dentro da promotoria. Aí depois eu fui lá na vara, já ia com um pedido da minha esposa me autorizando a pegar a cópia quando eu cheguei. Ex-esposa, né? Minha ex-esposa. Aí quando eu cheguei lá, eu disse, não, aí só tinha esse documento aqui. Só tinha até esse documento aqui. Seu expedito é o seguinte, seu atendimento está sendo gravado, né? Já vai ser encerrado. Também que você tem mais alguma coisa para dizer. E quem vai decidir, vai tomar conhecimento disso aqui tudo e vai decidir sobre o seu pedido é o corregedor geral. Então logo ele decide, o senhor vai receber a cientificação. Certo. O senhor tem e-mail para tomar a ciência das decisões? joséexpedientomadeira@gmail.com. O senhor informou para o pessoal ali que fez a triagem do seu atendimento, eles anotaram no livro seu e-mail? Já está Anotaram? Se quiser, anota de O novo. senhor quer juntar mais alguma coisa, fora esse calhamaço de mais de 20 e-mails que o senhor mandou para a corregedoria? O que eu quero juntar mais é o seguinte, que no caso aqui é só correção, né? Era que, no caso, dessa manifestação, o sinal, pedir para que o processo aguarde enquanto Que processo? processo de uso campeão. Não existe essa possibilidade. O Ministério Público não pode interferir numa ação judicial. Ou então, que o Ministério Público tome as providências legais e cabíveis, que eu estou passando um filme de terror. Lá no Tremembé não estou indo mais, com medo. É isso. Na ação que o senhor não é parte, não é isso? Que o senhor essa que o senhor se refere é dessa ação de uso capião que o senhor não é parte. Quem é parte é sua ex-esposa, não é isso? Eu estou com medo dos documentos e das aberrações e do estupro da lei na manifestação que eu fiz extrajudicial. Foi na minha manifestação, não tem nada a ver com a ação.